Vamos falar agora sobre o funcionamento dos triggers, outro objeto muito importante nas bases de dados. Então vamos ver como os triggers funcionam. Os triggers são objetos que respondem a eventos. Eles são muito semelhantes com Stored Procedures, mas no caso da Stored Procedure, a gente executa diretamente uma Stored Procedure. Já no caso dos triggers, ao contrário, os triggers respondem à ocorrência de eventos. Respondem a um acontecimento, a um evento ocorrendo na base de dados. Eles podem ser triggers de after ou triggers de instead. O que significa? São triggers que vão rodar depois do evento ou que vão rodar em substituição ao evento. O SQL Server é constantemente comparado com outras bases de dados que possuem um trigger de before. O SQL Server não tem trigger de before. Ele tem trigger de after ou trigger de instead. O trigger de instead pode frequentemente fazer o papel de um trigger de before, mas o SQL Server não possui trigger de before. Eles respondem aos eventos de insert, delete e update ocorridos dentro de uma tabela. Os triggers podem responder a esse tipo de evento. São executados por instrução. Como assim executados por instrução? Significa que cada instrução que causar uma ação de insert, ou uma ação de delete, ou uma ação de update, vai provocar a execução do trigger. Mas esse não é o esperado? Como assim essa execução por instrução? Ocorre o seguinte: uma instrução, um update ou um insert podem estar manipulando uma quantidade grande de registros. Um insert pode inserir vários registros, se for um insert com select. Um update pode atualizar vários registros na tabela. O trigger vai executar uma vez por cada instrução que tenha sido executada. Isso significa, isso quer dizer que uma única execução do trigger pode ser feita envolvendo muitos registros, muitas inserções, muitas atualizações, muitas deleções. A mesma execução do trigger pode envolver vários registros naquela execução do trigger, porque a execução do trigger é feita por instrução e não por registro afetado no evento. Daí que o trigger ele tem que manipular blocos de dados. A lógica do trigger precisa ser montada para manipular blocos de dados. Se eu montar a lógica do trigger para manipular registros individualmente, isso é um erro. Isso é um erro que vai me gerar um problema sério. A lógica do trigger precisa ser feita para manipular blocos de dados. E os triggers utilizam tabelas especiais durante o código do trigger. No código do trigger, os triggers utilizam tabelas inserted e deleted. Através dessas tabelas inserted e deleted, a gente identifica os registros que estão sendo afetados pela ação do trigger. Por exemplo, se um insert aconteceu, os registros que estão sendo inseridos, eles são guardados nessa tabela especial, que é a inserted. Se um delete aconteceu, os registros deletados são guardados nessa tabela especial, que é a deleted. Agora, no caso de um update é tratado como um insert seguido de um delete, ou seja, a versão antiga do registro é deletada e a versão nova do registro é inserida. Os updates são tratados por insert e deleted. Daí
eu não tenho uma tabela especial updated. Quando ocorre um trigger de update, eu analiso as duas tabelas, a tabela inserted e a tabela deleted. Então, um trigger de insert. Digamos que eu utilize a instrução insert into tabela select. Eu estou usando um insert select dentro da tabela. Isso, naturalmente, gera uma transação implícita, como se essa instrução estivesse dentro de uma transação. Eu tenho um begin transaction, um insert, e aí o trigger de insert vai rodar dentro dessa transação, ou seja, o trigger roda participando da transação da instrução para a qual ele está rodando. Então aqui vai rodar o trigger de insert. Os dados são acessados na tabela inserted. Então, acessando os dados na tabela inserted, a gente consegue identificar os dados que foram inseridos no trigger. No caso de um update, mesma forma, o trigger de update roda dentro do contexto da transação. Então, o update está sendo feito na tabela e o trigger de update vai rodar dentro do contexto da transação. Daí que os novos dados ficam na tabela inserted, enquanto que os dados originais, que estavam na tabela originalmente, ficam na tabela deleted. O que acontece se esse trigger levar um rollback? Está fazendo um update e aí dentro do código do trigger, o trigger dá rollback. Nesse caso, se o trigger der rollback, a instrução é cancelada e nenhuma alteração vai ser feita. O trigger está rodando dentro da transação da instrução update. Então a instrução update vai ser cancelada e nenhuma alteração vai ser feita. Agora digamos que eu tenho uma transação maior, com várias instruções dentro da transação maior. E em meio a ela tem um update na tabela. O update por si só também é uma transação. O trigger vai rodar dentro da transação do update. Só que aqui está funcionando no conceito de transação aninhada, ou seja, eu estou com transação dentro de transação. A gente viu isso aula passada. O que acontece com o rollback feito numa transação aninhada? Então aqui, o update vai ser executado na tabela, mas se o trigger der um rollback, a gente está usando o conceito de transação alinhada. Então o rollback vai cancelar toda a transação externa. Toda a transação externa vai ser cancelada. Não é só essa instrução de update, é tudo. Vai levar rollback por causa do conceito de transação alinhada. O trigger ele tem capacidade técnica até para fazer isso silenciosamente, ou seja, dar um rollback sem dar nenhuma mensagem de aviso de que o rollback aconteceu. Mas isso é considerado uma prática muito ruim, que afinal de contas o desenvolvedor que montou essa transação ele está contando que os dados sejam gravados, ou ele pode até ter um tratamento de erro aqui. O trigger não deve fazer um rollback diretamente. O trigger deve, se ele quer notificar a ocorrência de um erro, ele deve gerar o erro e deixar que o desenvolvedor que está fazendo o trabalho da transação externa possa tratar esse erro, deixar que o erro seja tratado. Outro conceito importante que a gente tem é o conceito de nested triggers. Existe uma configuração no servidor chamada configuração de nested triggers que habilita o uso desse tipo de trigger, chamada de nested trigger. O que é isso? Digamos que eu estou fazendo um insert na tabela. Inserindo na tabela, o trigger de insert vai rodar. Aí o trigger de insert possui uma instrução de delete na segunda tabela. Deletou um registro na segunda tabela. Só que aí a tabela tem um trigger de delete. E esse trigger de delete vai ser acionado. Ou seja,
o trigger de insert da primeira tabela realizou uma ação numa segunda tabela que provocou a execução de outro trigger. Então, essa execução de triggers em cascata é chamada de nested trigger. Ou seja, eu tenho uma execução de triggers em cascata, em cadeia de execução. O SQL Server só suporta 32 níveis de nesting. Ou seja, se houver mais de 32 execuções dessa, ele aborta a execução. Ele considera que entrou em loop e simplesmente aborta a execução. Então, o SQL Server usa 32 níveis de nesting antes de abortar uma execução de uma cadeia de execução. Além dos nested triggers, outro recurso importante que a gente tem são os triggers recursivos. Como é que os triggers recursivos funcionam? Digamos que eu tenho uma instrução delete na tabela 2. Estou fazendo delete na tabela 2. Isso aciona o trigger de delete. O trigger de delete, por sua vez, também realiza um delete na tabela 2. Deleta outros registros da tabela 2, como uma consequência. E, ao deletar outros registros na tabela 2, ele também aciona o trigger de delete, que vai deletar outros registros na tabela 2. Ou seja, esse trigger é recursivo. Ele está acionando a si mesmo em sequência, através dessa sequência de deleção. Isso é o que é chamado de um trigger recursivo. Para controlar a ação dos triggers recursivos, nós temos uma opção no nível de banco de dados. Não é nível de servidor, como os nested triggers. É nível de banco de dados, chamada Recursive Triggers. Então, se eu quiser fazer uso de triggers recursivos dentro da minha base de dados, eu tenho que ativar a opção Recursive Triggers. E essa opção Recursive Triggers, ela não é ativada por default. Ela é exatamente o oposto dos Nested Triggers. Enquanto que os Nested Triggers são ativados por default no nível de servidor, os Recursive Triggers são desativados por default e ficam no nível de base de dados. Se uma base precisa de trigger recursivo, nós habilitamos o uso de trigger recursivo apenas para aquela base de dados. Um trigger ele pode ser habilitado ou desabilitado. Tem um conceito do trigger ser habilitado ou desabilitado. Então eu tenho aqui alter trigger, disable ou enable para desabilitar um trigger. Posso habilitar novamente. Enable all triggers, aqui eu estou usando o nome de trigger específico, aqui eu estou usando o nome da tabela para habilitar ou desabilitar todos os triggers. Em que situação a gente faz isso? O trigger está respondendo eventos na tabela. Se eu estiver fazendo alguma importação maciça, de dados, o trigger pode impactar a performance de execução dessa importação maciça. E talvez eu não queira executar o trigger por uma situação de importação de dados. Eu queira executar o trigger só para trabalhos de produção. Então, uma importação maciça de dados pode desativar o trigger e habilitar o trigger de novo após a importação de dados. Assim como com constraints. Eu mostrei na aula anterior como fazer isso com constraints. Desabilitar constraints e habilitar de novo após uma importação maciça de dados. Isso também pode ser feito com triggers. Eu posso desabilitar triggers e habilitar os triggers de novo após uma importação maciça de dados. E aqui eu tenho uma opção de apagar o trigger.
Uma questão importante sobre essa habilitação e desabilitação é o cuidado que a gente tem que ter para que isso seja feito corretamente. É exatamente por causa dessa possibilidade, a possibilidade de um trigger por algum motivo ser desabilitado numa tabela, que muitos DBAs não gostam do uso de triggers nos seus bancos de dados. Muitos DBAs são contra o uso de triggers nos seus bancos de dados. Por quê? Quando você usa uma Store Procedure, por exemplo, a aplicação chama a Store Procedure. Então, se alguma coisa der errado com o deploy da base de dados, alguma coisa der errado no processo de montagem da base de dados, a Store Procedure não vai estar lá. E a aplicação, no caso, vai gerar um erro. Tranquilo. A DBA vê que a procedure não está lá e corrige o problema. Só que se alguma coisa der errado no deploy de um trigger, digamos que o banco é levado para produção e por algum motivo o trigger não é criado em produção. Alguma coisa dá errado na criação do trigger em produção. Quando a aplicação for executada, o trigger não está sendo chamado diretamente, ele está só reagindo às execuções, às manipulações de dados. Consequentemente, a aplicação não leva a um erro imediato pela falta do trigger. O trigger simplesmente não vai estar fazendo a tarefa de negócio dele. Ele vai estar silenciosamente não fazendo o que tem que fazer. Isso é considerado muito perigoso e por isso muitos DBAs não gostam do uso de triggers nos seus bancos de dados. Então, quando a gente usa trigger, que é um recurso interessante, a gente tem que tomar muito cuidado de garantir que os triggers estejam presentes e ativados de forma adequada. Do contrário, eu posso silenciosamente deixar de processar registros que devia estar processando e acabar perdendo informação na minha base de dados, acabar prejudicando a lógica de negócio da minha base de dados. Vamos ver os triggers funcionando? Eu vou abrir aqui o script dos triggers. Vou fazer uso do Northwind. Eu tenho aqui a tabela orders 2. A gente também usou essa tabela orders 2 no exemplo da última aula. A gente fez uso dessa tabela orders 2. E existe uma chave estrangeira entre a tabela orders 2 e a tabela employees, uma relação da orders 2 com employees. O que eu vou fazer aqui é apagar essa chave estrangeira. E vou demonstrar a manutenção dessa chave estrangeira utilizando o trigger ao invés de utilizar a constraint de chave estrangeira. Sempre que eu puder usar constraint ao invés de trigger, a gente deve usar constraint. A constraint é naturalmente mais leve que triggers. Daí que os triggers são normalmente utilizados para trabalhos mais complexos do que a manipulação de uma simples chave estrangeira. Porém, isso aqui vai servir de exemplo para a gente ver o trigger funcionando. Então, alterei a tabela orders 2, fiz o delete da constraint, que liga a orders 2 e employees. Eu tenho aqui várias orders na tabela orders 2. Eu vou aqui habilitar o Identity Insert, vou inserir dois registros na tabela Employees com os códigos 1000 e 2000. Vai ser o José Silva e o João Silva.
E vou atualizar a tabela ordens 2, clicando em todos os registros ao 1000. Agora vamos fazer a criação de um trigger. Estou usando o trigger tr de eleição sobre a tabela employees para o evento delete, ou seja, quando um employee for deletado na tabela employees, eu quero que esse trigger delete as orders, ou seja, as vendas feitas por esse funcionário na tabela orders 2. Então, delete orders 2 where employee ID igual a select employee ID from deleted. Aqui eu estou usando a tabela especial para pegar os registros que foram deletados. Então eu vou executar. A questão é que os triggers precisam trabalhar com blocos de dados e não com registros individuais. Eu comentei isso agora há pouco. E eu vou demonstrar aqui o que pode acontecer quando os triggers não trabalham com blocos de dados. Eu tenho aqui o employees. Eu tenho aí o employee 1000 e 2000. Aqui na ordens 2, eu tenho registros. Todos os registros da ordens 2 estão para o employee 1000. O employee 2000 não tem nada registrado para ele. Então aqui eu vou fazer o delete dos employees da tabela employee. Vou deletar o employee 1000 e o employee 2000. Executar. Então, nesse exemplo, o trigger causou um erro. O trigger provocou um erro durante a execução da instrução. Por quê? Porque a subquery retornou mais de um valor. Ou seja, o trigger não estava esperando um retorno de mais de um valor. Onde é que está o erro no código do trigger? Eu tenho uma subquery e eu estou falando uma comparação de igual. Como se essa subquery na tabela deleted fosse retornar um único registro, um único employee deletado. Não vai retornar vários. Eu acabei de provocar isso aqui. Deletando 2 registros na mesma instrução delete. Vai retornar vários registros dentro do trigger. Então vamos corrigir o código do trigger e identificar outra alternativa. Vamos ver depois se essa alternativa está certa. Nesse exemplo aqui eu estou definindo uma variável, preenchendo a variável com employee ID e fazendo o delete da ordem 2 com base nessa variável. Vamos ver se funciona. Eu vou citar aqui 2 registros da ordem 2 para 2000 para a gente fazer o teste. Eu tenho registros do 1000 e do 2000, do employee 1000 e do employee 2000. Agora eu vou fazer o delete. Delete employees, o R employee ID 1000 e 2000. Fiz o delete. Vamos ver o resultado na tabela employees. Aí está, os funcionários 1000 e 2000 foram deletados. E na tabela orders? As vendas do funcionário 1000 foram deletadas, mas as vendas do funcionário 2000 não foram deletadas. E nós não recebemos uma mensagem de erro em relação a isso. O código do trigger não está percebendo a existência de um erro. Ou seja, pior ainda do que o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu mostrei que um erro foi causado porque eu não estava considerando o uso das informações em bloco. Nesse segundo exemplo, o erro é pior ainda, porque o erro gerou uma inconsistência de dados sem que eu recebesse uma mensagem de erro específica avisando do problema. Por que esse erro aconteceu? Eu estou fazendo um select
da employee ID guardando o valor na variável ID. Só que essa query aqui vai retornar dois registros, porque eu estou deletando o employee 1000 e o employee 2000. Então essa query preenchendo a variável @id vai retornar na verdade dois registros ao invés de retornar um registro. Ele não pode colocar dois valores na variável ID. Resultado, ele pega o primeiro e ignora o outro. Aí, consequentemente, o trigger silenciosamente causa um erro de negócio. Vou preparar os dados novamente. Colocar os employees 1000 e 2000 de novo na tabela. Inserir vendas por 1000 e por 2000. Apagar esse trigger. Agora vamos ver a versão correta do trigger. Eu faço um delete de orders 2, o R employee ID, in select employee ID from deleted. Então agora este código do trigger está considerando a possível existência de muitos registros dentro da tabela deleted. Agora nós estamos fazendo uma query, usando uma subquery, montando uma lista para a cláusula in, para que a cláusula in determine quais IDs de venda de employees vão ser deletados da tabela orders 2. Então, agora o trigger está considerando o trabalho com blocos de dados, com volume de dados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. O trigger tem que sempre no seu código considerar que ele esteja sendo executado para uma quantidade indeterminada de registros. Daí que a codificação de um trigger ela tem que ser muito cuidadosa. Então agora que eu tenho o trigger correto, eu vou fazer o delete dos employees 1000 e 2000 na tabela employees para demonstrar o funcionamento. Vamos ver que eu deletei realmente os employees 1000 e 2000. Então se eu fizer um select de orders 2, eu não tenho mais nenhuma venda para os employees 1000 e 2000, ou seja, agora o trigger de deleção funcionou corretamente. Vou inserir os dados novamente na employees e orders 2. Digamos que eu tenho uma segunda tabela chamada totais orders. O total de vendas por employees. Então eu quero fazer uma atualização dessa segunda tabela baseado na primeira, baseado na tabela de orders. Conforme registros sejam inseridos, deletados ou atualizados na tabela orders, eu quero atualizar o conteúdo dessa tabela totais orders. Então vamos ver como é que vão ficar o trigger. Os triggers. Eu deixei anotado ali em cima que existe um formato muito comum para a criação de triggers nas tabelas. É que eu tenha esse formato comum é que eu tenha dois triggers nas tabelas, que eu tenha um trigger para processar as instruções de insert e updated. Elas são consideradas muito semelhantes em muitas situações de negócio. A ação que o trigger vai fazer em caso de insert de registros ou de update de registros é basicamente idêntica. Então é muito comum que eu tenha um único trigger para tratar os eventos de insert e update, mas que eu tenho um trigger separado para tratar os eventos de delete. A deleção de um registro costuma necessitar de tratamento especial. Então que eu tenho um trigger separado para tratar o delete. Então vamos ver nesse exemplo
eu estou criando um trigger para insert update. Nesse trigger para insert update, eu estou tomando cuidado de verificar se o campo employee ID foi atualizado. Eu estou usando uma função especial dentro do trigger chamada função de update. Essa função de update que a gente pode utilizar dentro do trigger, ela identifica se uma determinada coluna sofreu mudanças durante o trigger. Perdão, durante a transação na qual o trigger está. Se estiver sendo feito um insert, a função update vai sempre devolver verdadeiro, porque afinal de contas um novo registro está sendo inserido. Então, claro, o dado mudou. É um novo dado, está sendo inserido. Então a função de update sempre vai devolver true se esse trigger estiver rodando para insert. Agora, se esse trigger estiver rodando para um update, depende do que o update fez. Se o update alterou outros dados do registro, mas não alterou o employee ID, neste exemplo a gente não vai executar todo esse procedimento de atualização aqui dentro. Mas se o trigger alterou o employee ID, a gente tem que executar esse procedimento de atualização. Então, qual o procedimento de atualização? Meu objetivo é atualizar a tabela totais orders com base nos dados da tabela orders 2. Então, eu posso ter inserção de registros para novos employees. Para employees que já têm o seu total na tabela totais orders. Então, eu vou somar mais um na tabela totais orders para todos os registros de employee que estão na tabela inserted. Só mais um para esses registros. Agora, se foi um update, significa que eu também estou tirando alguma venda de um employee. Então, você somar menos um para os employees contidos na tabela deleted, ou seja, os employees que estão sendo trocados. A venda pode estar saindo de um employee e indo para outro employee. Mas, por fim, pode ser que o registro desse employee não exista na tabela totais orders. Se for a primeira vez que esse employee aparece na minha tabela de orders 2, o registro não está lá na totais orders. Se o registro não está nas totais orders, os dois updates que eu fiz inicialmente vão ser totalmente ignorados, porque o registro não está lá. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é um insert na tabela totais orders. Para esse insert na tabela totais orders, eu vou fazer baseado no select da inserted, ou seja, os novos valores que eu tenho gerados junto a esse trigger. Então, com base na inserted, se o employee ID que está na inserted não existe na totais orders, então eu insiro o registro na totais orders. Então, aí está, criando o trigger para atualização da totais orders com base na orders 2. Agora eu vou fazer dois inserts, um insert de um registro para o employee 1000, de uma venda para o employee 1000, um insert de uma venda para o employee 2000. E um select na totais orders. Aí está. Eu acabei de fazer um insert de uma venda para casa, então, para cada employee, e a totais orders já mostra isso. Employee ID 1000 tem uma venda, Employee ID 2000 tem uma venda. Só que se eu tiver alguma deleção de orders na tabela orders, eu preciso também ajustar esse total. Eu fiz o trigger para insert e update, agora eu tenho que fazer o trigger para delete.
Então, se eu tiver uma deleção na tabela orders, eu vou fazer um update do total, subtraindo a quantidade de registros que foi deletada para cada employee. Então, pego o count da deleted para cada employee e subtraio esse count no total de vendas feitas por esse employee. Aí está. Então agora eu vou fazer um select da orders 2. Então tem aqui vendas para employee 1000, vendas para employee 2000. Os números de totais não batem porque eu já tinha vendas na orders 2 antes de habilitar o trigger de insert update, tá? É claro que nessa situação os números não vão bater. Então aqui digamos que eu delete a order 22. O totais ordens no momento está com um registro de cada. Vou deletar a order 22. E vamos ver o resultado no totais orders. Aí está. Ele fez uma subtração do total. Employee ID 1000 ficou com 0 vendas na tabela totais orders. 0 vendas por Employee ID 1000. Esse cenário que eu criei, eu posso utilizar para fazer um teste do Nested Triggers. Por quê? Porque eu tenho a tabela Employee. Na tabela Employee eu tenho meus employees, 1000 e 2000, e eu tenho um trigger de delete na tabela Employee. O trigger de delete na tabela Employee vai fazer uma deleção na tabela Orders 2. Só que na tabela Orders 2 eu também tenho um trigger de delete na Orders 2 que atualiza a tabela totais. Então, nesse caso, eu vou aqui iniciar uma transação para demonstrar o resultado. Eu vou deletar o employee 2000 na tabela employees. Repare que eu tenho 3 mensagens: o delete, o trigger dele e o segundo trigger. Então, se eu examinar totais orders, na verdade ele chegou a -1. Como eu citei antes, eu já tinha registros na tabela orders 2 quando eu criei os triggers. Então, os totais não necessariamente batem com a quantidade de registros. Então, tá aí o select na totais orders. Significa que a partir do meu delete na employees, ele atualizou o total. O employee 2000 não existe mais na employees. Consequentemente, ele deletou todas as vendas feitas para o employee ID 2000. Temos então, nesse caso, um exemplo do uso de nested triggers. Ou seja, eu tenho trigger acionando trigger. O uso de nested triggers é habilitado no nível de servidor, configuração nested trigger, que já está em 1 por padrão. Se não estivesse, eu poderia habilitar nested triggers usando a procedura spconfigure. Só que o nested triggers normalmente já vem com 1 por padrão na instalação do SQL Server. Vamos aqui verificar a habilitação dos triggers, se o trigger está ou não está habilitado. Então, estou fazendo um select na sysObjects para identificar aqui o trigger e a tabela na qual o trigger está. E fiz um case aqui para mapear se o trigger está habilitado ou desabilitado. Aí está, então está me mostrando os triggers, em qual tabela esses triggers estão. E felizmente todos os triggers existentes estão habilitados.
Eu posso desabilitar um trigger, que eu comentei anteriormente. Eu posso estar fazendo um processo de importação grande, e para esse processo de importação eu não necessito que o trigger seja executado a cada instrução de um processo de importação grande. Então eu desabilito o trigger, executo o que eu desejo e depois eu habilito o trigger. Eu posso conferir a desabilitação do trigger. Aqui eu tenho o trigger de deleção na employees que está desabilitado. Então eu vou habilitar o trigger de deleção na employees que está. Ele volta a estar habilitado. Aí está. Outro recurso muito interessante são os triggers recursivos. Os triggers recursivos eles são normalmente utilizados em um autorrelacionamento. Eu tenho aqui uma tabela de autorrelacionamento que eu utilizei como exemplo na aula anterior. É uma tabela func, uma tabela de funcionários, em que eu tenho os funcionários e os subordinados desses funcionários, estabelecendo aí uma hierarquia entre os funcionários. A estrutura dessa tabela está nos scripts que eu mandei. O arquivo esquema data contém a estrutura e dados dessa tabela para essa experiência com os triggers. Então aqui eu vou criar esse trigger. O objetivo do trigger nessa tabela de autorrelacionamento é que quando eu deletar um determinado funcionário da tabela, ele delete toda a hierarquia de funcionários. Ele tem que deletar todos os subordinados ao funcionário que eu estou deletando. Daí a recursividade, daí usar a recursividade para fazer essa tarefa. Então vamos ver cuidadosamente aqui o funcionamento do trigger. Eu vou definir uma variável id e vou verificar se o nestLive estiver menor do que 32 e existir um registro na tabela deleted, então eu faço a deleção. Delete func where gerente in a lista de id funcs da deleted. Então eu estou deletando os subordinados imediatos dos registros que já foram deletados. É isso que essa deleção está se fazendo. Essa deleção está feita sobre a tabela func, então naturalmente ela vai acionar o trigger de novo e de novo e de novo. É aí que está ocorrendo a recursividade do trigger para deletar todos os níveis de subordinação a partir do funcionário que foi deletado da tabela. Ele vai deletar todos os níveis hierárquicos ligados ao funcionário deletado da tabela. Mesmo que esse delete não encontre registro nenhum, ele ainda vai acionar o trigger. Então eu tenho que tomar o cuidado de fazer esse exists aqui no if. Se eu não fizer esse exists aqui no if, ele vai rodar até ultrapassar o limite do nestLive. Colocando esses exists aqui, de fato ele verifica se existe algo para ser deletado. Se não existe, ele já para e já não executa o delete. Ao não executar o delete, ele interrompe a recursividade e a execução vai parar. Vai simplesmente se concluir. Agora, caso contrário, num else pode significar que eu ultrapassei o nestLive. NestLive está maior que 32. Nesse caso, eu posso dar um rollback transaction, mas a gente já conversou sobre rollback transactions dado dentro de trigger. Não é recomendável que eu faça um rollback transaction. Eu posso mandar imprimir. Aqui eu fiz um print do nestLive para ver o nível de nesting que foi utilizado e faço um raise erro.
para que a aplicação que acionou isso, acionou isso através de uma simples deleção de registro, possa saber o que realmente aconteceu. Então eu vou criar aqui o trigger recursivo. Aí está. Criei o trigger recursivo. Vou usar minha tabela func. O trigger foi criado na tabela func. E vou deletar o funcionário de ID 3. Aí a gente observa o que aconteceu. Ele fez a deleção de todos os níveis de subordinação do funcionário de ID 3. Resultado, eu tenho aí a deleção de 5 linhas. Primeiro ele deletou o funcionário de ID 3. Depois ele deletou o funcionário 9 e 10. Para por último deletar os funcionários 11 e 12. A questão é que o Recursive Triggers aqui já está habilitado. Se o Recursive Triggers na base não estivesse habilitado, o Recursive Triggers no Northwind já está habilitado. Se o Recursive Triggers não estivesse habilitado, ele teria parado no primeiro nível. Vamos demonstrar isso aí. Eu vou dar um rollback na transação. Rollback, o funcionário está lá. Vamos desativar o Recursive Triggers e ver como funciona com o Recursive Triggers desativado. Então vou fazer o delete do func, de func igual a 3. Eu não desativei o Recursive Triggers. Recursive Triggers off. Então estou desativando o Recursive Triggers. Agora vou deletar o registro de func. Aí está, ele deletou o 3 e deletou o 9 e o 10, que são subordinados imediatos do 3. Vamos ver aqui, ó. Os dados, eu estou deletando o 3, que é o ciclano. O 9 e o 10 são subordinados do 3. E eu tenho dois registros que são subordinados do 9. O 11 e o 12, que tem que ser deletados em seguida. Fazem parte da árvore. Eu vou ativar os Recursive Triggers. Com os Recursive Triggers ativados, ele causa a recursividade. E aí, nós vamos ver que funciona. Agora ele deleta o 3, o 9 e o 10 e o 11 e o 12. Dessa forma, os triggers recursivos eles são muito frequentemente usados em tabelas de autorrelacionamento, mas não exclusivamente. Qualquer tarefa que exija recursividade pode ser utilizada com Recursive Triggers. Mas a gente viu que o código do desenvolvimento do Recursive Triggers tem que ser muito cuidadoso com o procedimento de recursividade e com o Nest Level 32. Que se for ultrapassado, ele provoca a parada da execução. Todos esses triggers que eu demonstrei até agora, tudo isso que eu demonstrei até o momento sobre triggers, se refere a triggers de after. Então vamos falar agora sobre o trigger de instead. Instead significa ao invés. Os triggers de instead eles rodam em substituição a um determinado evento. Eles substituem a ocorrência de um determinado evento. Então, se eu criar um trigger de instead de insert,
a execução do trigger substitui a ocorrência do insert. Então se torna a responsabilidade do trigger fazer o insert. Se no código do trigger o insert não for feito, o registro não é inserido. O trigger de instead tem a responsabilidade de completar a ação que está sendo feita. Existe um uso muito especial para os triggers de instead, que eu já comentei antes quando eu estava falando sobre views. O trigger de instead ele pode ser aplicado sobre uma view. Ele é um trigger que pode ser aplicado sobre uma view e que ele pode tornar qualquer view atualizável. Isso porque o trigger de instead ele roda ao invés da operação. Uma view pode não estar aceitando algumas operações, por exemplo, não está aceitando que o insert seja feito na view, não está aceitando que um delete seja feito na view, por causa da forma como a view foi construída. Mas se eu crio um trigger de instead sobre uma view assim, o SQL Server deixa a responsabilidade dele, não é mais meu trabalho ficar impedindo essas instruções, e roda o trigger em substituição à execução das instruções. Então o trigger decide o que vai fazer. O código do trigger pode tomar uma decisão sobre o que ele vai fazer com aquela manipulação de dados e retornar como se a manipulação de dados fosse um sucesso, mesmo em views que não são atualizáveis. Vamos ver um exemplo disso. Estou aqui criando uma tabela 1, ID e nome. E uma tabela 2 também com ID e nome. Então, estou criando uma view aqui que junta os dados da tabela 1 e da tabela 2. Essa view faz um join entre table 1 e table 2, me trazendo o ID, o nome da table 1 e o nome da table 2. Digamos que eu tente fazer um insert nessa view, preenchendo o nome da table 1 e o nome da table 2. Na primeira aula, a gente viu que esse insert não vai funcionar, porque eu não posso, no insert numa view, atualizar dados dos dois lados de uma tabela, de um join. Então aí está. Eu não posso, no insert feito sobre a view, fazer atualização de dados dos dois lados de um join, tanto da table 1 como da table 2. Então, nesse exemplo, esse insert não funciona. Agora, se eu criar um trigger de instead of insert, se torna a responsabilidade do trigger decidir o que ele vai fazer com o insert ou não. E ele pode ter alguma forma de processar esse insert. Por exemplo, uma vez feito esse insert, eu vou inserir diretamente na table 1 o name trazido no insert do trigger, trazido na tabela inserted. Enquanto que eu vou inserir na table 2 o name 1 também trazido na tabela inserted. Eu tenho o campo name e name 1. Então eu vou inserir o name na table 1 e o name 1 na table 2. Vou criar o trigger de instead. Vou fazer o insert. E agora o insert funcionou. O insert sobre a view que não funciona, que quebra as regras da view, ele agora funcionou por causa do trigger de instead. O trigger de instead processou esse insert. Deixou de ser responsabilidade do SQL Server barrar o insert. E aí está. O meu trigger de instead, nesse exemplo, fez o insert em cada uma das tabelas que estão por trás da view.
gerando o resultado desejado. Eu posso fazer aqui um select asterisco from view 1 e a gente vê como uma linha só o Gandalf the Grey, quando na verdade está inserido nas duas tabelas, e eu consegui fazer a inserção com um insert só por causa do trigger de instead.